Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Professor Marlon Amorim aqui, tá? Biomédico, vou estar com vocês na disciplina de epidemiologia para os concursos que vocês farão, certo? Aí só para ler aqui uma parte do que sempre pedem geralmente nos editais em relação a esse primeiro assunto, desse primeiro tópico que a gente vai levar em consideração, tá? Geralmente os editais para técnico de enfermagem, quando colocam alguns assuntos, alguns deles, como de importância esse aqui, eles focam em epidemiologia com a visão em vigilância epidemiológica e em saúde, atuação do técnico de enfermagem nesses programas de prevenção e controle das doenças transmissíveis e também as não transmissíveis prevalentes no Brasil, das doenças infecto-contagiosas e das doenças infecto-parasitárias. Então é o que a gente vai ver hoje em algumas partes desse vídeo, todos os pontos principais em relação a isso, do técnico de enfermagem, mas antes de entender a atuação do técnico, você tinha que entender o que é epidemiologia, o que é vigilância em saúde e o que é vigilância epidemiológica. Entendendo esses três conceitos, a gente consegue entender exatamente onde é que cada profissional vai atuar naquela situação. Eu, como biomédico, atuo de uma forma, vocês, como técnico de enfermagem, atuam em outra. Só que epidemiologia e vários assuntos que a gente vai tratar aqui em outras aulas, eles são assuntos em comum. Por isso que eu estou aqui junto com vocês, tá? Então vem comigo. O primeiro tópico começa com epidemiologia. Epidemiologia é o estudo de todas as doenças, desde a sua origem até a forma como ela se transmite para as pessoas, os sinais e os sintomas que aquele paciente, aquela vítima daquela doença, aquela pessoa que está contagiada, ele vai desenvolver, até uma forma da gente bolar vacinas, remédios, formas de conseguir melhorar os casos e curar os casos daquelas pessoas, diminuir a incidência, diminuir a prevalência e chegar a um ponto de erradicar a doença, que é o fato de tirar ela da face da terra. Tá? Muito difícil, porém conseguimos, tá? Então esse é o conceito de epidemiologia. Outro, mais simples, ciência das epidemias, mas entendam que epidemias é o surgimento de doenças em locos diferentes, então são vários surtos ao mesmo tempo, em locais diferentes, muito rápido, que acometem populações enormes, matam muitas pessoas. Então, epidemiologia é a ciência que vai estudar essas epidemias, desde o começo do surgimento do foco dessa doença até quando a gente vai conseguir resolver os seus problemas, tá? Muitas doenças a gente conseguiu ao longo dos anos resolver, outras não, estamos tentando até hoje e vamos continuar martelando. Somos já saúde para isso, estamos juntos na quebrada para poder resolver esses problemas, tá? E a epidemiologia, ela foca em focos principais. Eu botei alguns focos aqui de exemplo para vocês. Estuda, por exemplo, processos de saúde e doença. O processo saúde e doença ou doença-saúde é o processo em que o indivíduo está saudável e vai adoecer, está doente e vai voltar para um estado são e saudável. É um processo que pode ser saúde, doença e morte, pode ser saúde, doença e alta, pode ser uma pessoa que tem saúde e doença, depois acaba pegando uma infecção hospitalar e tem outra doença e depois recebe alta. Então são muitos fatores, mas é um processo que vai entender o personagem como uma pessoa 100% sã, saudável, com seu estilo de vida tranquilo e que do nada adoeceu por alguma coisa, contaminante ou não contaminante. Esse do nada que eu falo pode ser porque geralmente as doenças elas incidem, elas aparecem. Então mesmo a hipertensão, uma diabetes, são coisas que geralmente acontecem por fatores de risco que a gente mesmo busca, apesar de que tem casos hereditários, mas a maioria a gente mesmo busca por alimentação inadequada, falta de exercícios. Todas essas são doenças pesquisadas dentro da epidemiologia. A gente precisa saber o número de pessoas que são portadoras de tal doença, que têm sequelas de tal doença, para que a gente possa ver o que é que a gente pode fazer como profissionais da saúde para melhorar esses casos. Tá? Esse número de casos. Então foca em coletividades, isso é muito importante, tá? Eu vou até marcar aqui para vocês que a epidemiologia foca no coletivo. Tem outras áreas de pesquisa que a gente vai ver que foca no indivíduo individual, foca na parte individual da pessoa. A epidemiologia foca na população.
Ele não quer saber se uma pessoa só adoeceu. A epidemiologia geralmente quer ver quantas pessoas estão adoecendo por causa daquela primeira pessoa que adoeceu. Então é uma pesquisa de multidões. É uma pesquisa que vai ver várias pessoas e não uma só. E dessas várias pessoas a gente vai tirar as taxas de mortalidade, natalidade, prevalência de doenças, morbidade, comorbidades, sequelas, tá? Então sempre em populações e não nas individualidades dos casos. Foca também nos danos causados por essas doenças, tá? E esses danos causados são que problemas essa doença vai trazer para a pessoa, ao mesmo tempo que problemas ele vai deixar. Porque, por exemplo, teve epidemia de surtos e epidemias de chikungunya. As pessoas ficaram doentes. Então entra na epidemia a pesquisa dessas pessoas doentes. Algumas pessoas se curaram e ficaram com sequelas de dores nas articulações meses depois. Teve pessoas que teve anos de sequelas e não estavam mais doentes, não estavam mais contaminados com o vírus. O caso do Covid, que é o que a gente está vivendo agora. Muitas pessoas, elas estão tendo Covid, perde o paladar e o olfato e volta, cura a doença e volta o olfato e o paladar. E tem muitas pessoas que não estão voltando o olfato, não estão voltando o paladar. Tem pessoas que estão voltando, mas estão voltando tipo sentindo gostos diferentes. Algo que ela não gostava de comer, agora ela gosta porque tem um gosto diferente. Algo que ela gostava muito de comer, agora ela enjoa porque tem um gosto diferente. Então o paladar não está perfeito. Esses danos causados não são só na hora da fase aguda. Pode ser na fase também de recuperação do paciente, de alta, e mesmo assim ele continuar sequelado por esses problemas. E a gente vai colocar nessas taxas de pessoas portadoras de sequelas derivadas dessas doenças, que a gente vai pesquisar na epidemiologia, como danos causados, tá? A questão da quantificação também é bastante importante, porque é como eu estou dizendo desde o começo. A epidemiologia, ela quantifica coletividades. Tem um caso de uma pessoa só doente numa população, num bairro, por exemplo. É importante para a gente saber, é importante colocar no Sinan, é importante colocar... notificar aquela doença, mas a epidemiologia foca mais em essa pessoa está passando para todas as outras, ela vai, tem chance de transmitir para todo mundo, se tiver vamos isolar, se não tiver vamos tratar ela em casa, mas a quantificação é importante para a gente saber quantas pessoas estão doentes, quantas morreram, quantas têm chance de adoecer, quantas estão, por exemplo, imunizadas por causa das vacinações. Então a quantificação é dessas taxas de pessoas portadoras ou não dessa doença. Observa condicionantes e determinantes de saúde. Caso vocês não saibam ou não lembrem, os condicionantes e determinantes de saúde são fatores de risco que às vezes, no caso, condicionar é que ele pode gerar problemas no futuro caso você tenha aqueles hábitos de vida. Por exemplo, pessoas que são alcoolismo, tabagismo, pessoas obesas, pessoas que não praticam atividade física, sedentárias, todas essas pessoas estão com condicionantes para desenvolver doenças. Coisas que são determinantes de saúde ou doença são coisas que obrigatoriamente vão causar. Por exemplo, a idade. A idade é um fator que a gente não pode mudar, todo mundo envelhece. Então o fato de eu envelhecer provavelmente vai trazer doenças da velhice comigo, que a gente chama de senescência. Algumas demências, algumas fragilidades motoras, alguns problemas de memória, tudo isso derivado a determinantes da saúde. A hereditariedade é outro determinante, a gente não pode fugir dos nossos pais, a gente não pode fugir de onde veio nossas origens. Se meu pai teve uma doença e minha mãe também, eu posso pegar, eu posso desenvolver. Se meu pai teve e minha mãe não teve, mas eu posso desenvolver, meus avós. Então são fatores que são imutáveis e fatores que são mutáveis. Mas todos esses são fatores que podem desenvolver e desencadear doenças. Então tem que observar esses condicionantes, que são também, por exemplo, transporte, moradia, alimentação, exercício físico,
já disse alimentação, a prática do fumo, a prática de beber, tá? Todos esses são condicionantes. A questão monetária, se a pessoa tem mais dinheiro ou menos dinheiro, porque pessoas geralmente de classe muito baixa, geralmente não tem condições de limpeza muito boa, porque talvez mora em casa de lona, de taipa, mora em barraco. Isso causa muito problema. Isso pode ser fator determinante, sim, para para ocasionar as doenças, tá? Vocês entenderam? E também busca origens, transmissões, prevenções, tratamentos e erradicações de doenças, que foi a primeira frase que eu disse para vocês que a epidemiologia foca. Desde o momento que uma doença aparece, quais as pessoas que ela vai pegar, como que essas pessoas foram contaminadas, quais os sinais e sintomas que essas pessoas tiveram, como que a gente vai tratar, quais remédios e tal, e como que a gente vai chegar finalmente ao fim dessa doença, erradicando ela, como é que a gente vai tirar ela da população. Então inicia-se na pesquisa e termina no cumprimento da cura daquela pessoa. Isso é o que a epidemiologia estuda no geral, tá ok? Outro ponto importante é a gente entender a diferença de vigilância em saúde de vigilância epidemiológica. Existem várias vigilâncias, vigilância sanitária, vigilância do trabalhador, mas a gente tem que entender principalmente essas duas, porque são as que mais caem em concursos, tá? Seja concursos de várias bancas diferentes, tá? Do Sebrasp, do CESP, em várias bancas sempre caem esses mesmos temas. Então a vigilância em saúde objetiva, ou seja, ela foca em observar e analisar situações de saúde. A epidemiologia já analisou e já quantificou. A vigilância em saúde vai pegar esses dados que foram analisados e quantificados e, diga-se de passagem, esses dados analisados e quantificados, eles são todos quantificados de acordo com os sistemas de informação em saúde que nós temos hoje. O aplicativo do Sinam, o site do Sinam, vários outros aplicativos, o CIH, que é o Sistema de Informação Hospitalar, o SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, todos esses aplicativos ou formas de pesquisa, certo? Formadas para pesquisa de quantidade de casos de alguma coisa, eles são analisados também. E depois dessa análise, a gente vai para a questão da vigilância em saúde, que vai tentar resolver esses problemas, tá? Então, o objetivo é analisar situações de saúde, sempre se articulando em conjunto de ações. Então, essa vigilância em saúde vai pegar os dados que a epidemiologia colocou e ela vai se articular com várias entidades de saúde para tentar resolver esses problemas. A vigilância em saúde, ela pode ser traduzida como resolução. Ela é a vigilância que vai tentar trazer a resolução de todos os problemas. Ela viu os problemas, quantificou os problemas pela epidemiologia e agora ela vai tentar resolver. É aqui que entram os conselhos e as conferências de saúde, todas as reuniões, os planejamentos, os programas de saúde, todas as campanhas de saúde entram na vigilância em saúde, tá? Então essas ações que elas fazem em conjunto são essas aqui, ó. Controlar determinantes, riscos e danos, porque a gente já pesquisou os condicionantes determinantes antes. Então agora que a gente já sabe quais são, a gente vai só controlar eles. Então tentar salvar a população que está doente desses condicionantes. Então tentar eliminar o que determina e o que condiciona doença na população. Seja um fator de risco, seja o alcoolismo, seja um vetor, seja uma doença, seja um vírus, seja o que for, a transmissão, tentar cortar o mal pela raiz. Cortar os riscos que esses problemas nos causam e causar os danos, quantas vezes mais, diminuindo as sequelas das pessoas que já adoeceram por esses problemas, tá? Segundo ponto, esses conjuntos articulados da vigilância em saúde tentam garantir a integridade da atenção. Garantir a integridade da atenção é a atenção básica. A atenção básica são as UPAs.
as unidades básicas de saúde, são os hospitais geralmente pequenos que vão tentar tratar essas pessoas mais perto. O NASF, o PSF, que vão tratar as famílias. Então tem que ter uma coligação integrada da vigilância em saúde com a atenção básica e da atenção básica com a vigilância em saúde. Até porque senão eles jamais vão saber dos dados se não for buscar nas atenções básicas, tá? E também a abordagem individual e coletiva. Eu disse ainda agora que a questão da epidemiologia foca principalmente nas coletividades. Já a vigilância em saúde foca no coletivo, mas também foca no individual. Ela também vai focar naquela pessoa sozinha que está doente e não tem mais ninguém. Então a vigilância em saúde vai resolver caso por caso. A epidemiologia vai desenvolver, por exemplo, vacinas para poder impedir que a população adoeça. Campanhas de distribuição de preservativos para impedir que a população pegue DSTs, campanhas de conscientização para populações. A vigilância em saúde não, ela vai resolver caso por caso, ela é resolução de problemas. Eu não tenho como resolver um problema de 5 pessoas ao mesmo tempo, eu tenho que resolver um de cada vez. Eu vou tratar todas essas pessoas no hospital ou em suas casas, mas resolvendo seus problemas, tá? E inclui também, dentro das leis, tá, a questão da vigilância de doenças e agravos não transmissíveis, que estava lá no que eu disse que cai geralmente nos editais. Vigia as doenças e os problemas causados por elas, os danos das doenças não transmissíveis, principalmente o que a gente conhece como DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis, tá? Resolve o caso dessas doenças. Por exemplo, eu tenho um paciente hipertenso. Hipertensão não passa para ninguém, a não ser por hereditariedade, mas ela não é contaminante, ela não é transmissível. Então, a vigilância em saúde, ela vai tentar controlar também esse paciente hipertenso, porque senão ele vai morrer. Se ele morrer, aumenta uma pessoa na taxa de mortalidade, mas diminui uma pessoa na expectativa de vida. A gente precisa curar, a gente precisa tratar. Nós da área de saúde estudamos para garantir a vida. Então as pessoas com diabetes, hipertensão, problemas metabólicos, seja lá do que for, carências nutricionais, cânceres, que são doenças crônicas não transmissíveis, a gente precisa cuidar também. E é na vigilância em saúde que a gente vai cuidar dessas pessoas, tá? Também foca na vigilância e controle das doenças transmissíveis. Aí é o fato mais gritante. Foca principalmente, vai focar na vigilância e controle das doenças transmissíveis. Ou seja, todas as doenças causadas por agentes etiológicos e agentes transmissores de doenças. Vai lidar com os vetores. Aí é onde vai entrar a questão da vigilância em controle de animais, controle de insetos, destinação de lixo, toda a questão da parte de higiene coletiva, tá? E coletiva eu não digo coletividade das pessoas, mas coletiva juntar a população para que o coletivo limpe tudo de sujeira de casa, de rua, de mar, de tudo, para que as pessoas não desenvolvam doenças e diminua a quantidade de vetores. Então vai tratar principalmente doenças transmissíveis, que são as doenças causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes intestinais, certo? A vigilância em saúde agora está bombando para tentar resolver os problemas do Covid, que é a doença que está mais matando pessoas. Mas tem trocentas outras que a vigilância sempre resolve, tá? Também foca na vigilância da situação atual da saúde, ou seja, sempre voltando para ver a quantidade de dados. Porque não adianta eu ver os dados, tem 1 milhão de pessoas doentes por uma doença X que eu percebi na epidemiologia. Aí eu vou tratar e não vou ficar monitorando para saber quantas melhoraram, quantas morreram, quantas não deram certo, se aquele tratamento está dando certo. Então é sempre uma monitoração para poder ver como é que está a situação atual. Se está boa ou se está ruim. Se está boa, continuamos com a forma como a gente está tratando. Se for ruim, a gente muda a forma de tratamento e replaneja aquilo tudo, tá? Vigilância ambiental, que faz parte principalmente da questão de
O SUS entra nessa parte também, como vigilância das florestas, das lagoas, dos mares, dos lugares arborizados, dos lugares onde tem animais, de toda a questão de ambiente. Eu não vou dizer inóspito, porque eles não são, ambientes que não têm vida. Tem vida, animais, bactérias e afins. São ambientes que não têm tanta presença do homem, do Homo sapiens, do indivíduo, do ser humano, mas tem de outros seres. Então, mesmo assim, vai existir essa vigilância ambiental, porque se aumentar o número de mosquitos, aumenta o número de doenças. Se aumentar o número de moscas, aumenta o número de doenças. Então, eu preciso estar controlando também esses animais, esses vetores, a qualidade da água, a qualidade das árvores, a qualidade de tudo em relação ao meio ambiente, tá? Faz também a vigilância do trabalhador, com os cuidados com o trabalhador em relação à higiene do trabalho, tá? Higiene do trabalho e higiene do trabalhador. E a vigilância sanitária, que é a parte do SUS que vai vigiar, que também é da vigilância em saúde, que vai vigiar para controlar os locais onde podemos ter qualquer problema relacionado à saúde. Restaurantes, hospitais, escolas, farmácias, praças, Uberes, ônibus, qualquer lugar que possa trazer alguma alteração de saúde para a pessoa, é a vigilância em saúde que vai cuidar com a vigilância sanitária, tá? E só para ressaltar mais ainda, uma observação. A vigilância em saúde sempre vai visar a integralidade do cuidado com as redes de atenção básica. As redes de atenção básica, UPA, UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, os mini pronto-socorros, os ambulatórios pequenos, os postos de coleta de amostras, os postos de vacinação, os lugares pequenos, mas sempre na atenção básica ela vai ser vigiada pela vigilância em saúde, porque precisa que essas partes desses lugares também sejam monitorados para saber que tipo de paciente entra, que tipo de paciente sai, se o paciente que entra doente com algum problema ele consegue sair curado ou melhorado, ou se esse paciente precisa ser direcionado para outro método de atenção, tá? De uma atenção mais superior, de um hospital com mais qualidade, com mais equipamentos, com médicos de outras especialidades, então sempre focando na atenção básica e na integralidade do sujeito. A integralidade vai mais além do que só a pessoa doente, ela vai visar a vida dela, como é que ela come, o que é que ela calça, se ela tem doença, se ela não tem, onde é que ela mora, qual é a qualidade de vida, o lazer, o dinheiro que ela recebe, quantas pessoas moram naquela casa, qual é a situação ambiental daquela casa. Então, todos os riscos que aquela pessoa corre de acordo com isso. Esse é o foco principal da vigilância em saúde, tá? Vamos dar um corte rápido agora aqui e eu volto já já com a segunda parte desse bloco, tá? Porque eu vou mudar o quadro para vocês, então já já a gente volta. Até mais!